Olá, eu sou Mauro Barbosa, fisioterapeuta pélvico do Brasil, e um dos grandes hobbies que eu tenho é correr. Eu vim para cá, inclusive, já preparado com tênis para poder, no momento livre que eu tenho, aproveitar o lugar. Já me informei qual era o local mais adequado, lá na Ribeira especificamente. Eu vim preparado para poder, no tempo livre, estar aproveitando. Master Talks, conhecimento em ação, aprende e cresce, é a nossa missão. Olá, bem-vindos a mais um Master Talks. Hoje estamos aqui com o fisioterapeuta Mauro Barbosa. Olá, Mauro, tudo bem? Olá, boa noite. Bem-vindo a Portugal e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Mauro, fala um bocadinho aqui do percurso na fisioterapia e como é que surgiu este interesse pela fisioterapia pélvica. Bom, a gente teve um movimento inicial lá no Brasil da fisioterapia pélvica que veio inclusive de professores da Europa para lá. Então, alguns professores inicialmente, quando eu comecei a estudar na área, eram professores daqui, da Europa, né, mais macro, França, Holanda especificamente. E os cursos ainda eram sempre muito menores, eram cursos de finais de semana até ter a especialização. Então a formação veio acontecendo ao longo desse percurso de 2007 para cá, sendo que é uma área que ainda tem uma escassez muito grande de profissionais, especialmente quando a gente pensa a nível de Brasil, que é um pouco extenso, né? E a gente vê que ainda condensa muito em lugares de grandes centros, né? Ainda não é algo que tem todo território nacional facilmente, assim, né? É um tema ainda pouco falado, mesmo no Brasil ainda é pouco falado. Mas tem notado que tem vindo a aumentar o interesse pela área, que estão a haver mais profissionais direcionados para a área da fisioterapia? Sim, a gente teve esse início, né? Onde tinha inclusive a escassez de professores para a área, e a gente teve uma mudança grande, né, em 2014 mais ou menos, onde começou a ficar popularizadas as especializações, né, as pós-graduações em todo o território nacional, inclusive. Eu sou docente desde 2014 nas pós-graduações que tem no Rio, e em território nacional algumas também são filiadas, né, então você tem de norte a sul do país. E geralmente são capitais, e geralmente eu faço esse percurso pelo território nacional, assim, como docente da área, e vem modificando bastante, assim, a gente vem observando, por exemplo, turmas que eram limitadas a 10 alunos ou até menos, turmas agora fechando com 30 alunos, por exemplo, é uma coisa que a gente viu acontecer nesses últimos 10 anos. Mas com alguma especificidade para algumas localidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, da onde eu sou, né? Lá, geralmente, o volume da pós-graduação lá costuma ser um volume maior do que os demais locais do Brasil. O interesse lá parece que é um pouquinho maior. Eu penso que, também mesmo da parte do utente, não percebem muito bem o que é que a fisioterapia pode trazer. Mauro, consegue-nos dizer aqui mais ou menos as principais disfunções que podem ser tratadas através da fisioterapia pélvica? Acho que tem uma questão, até um retornozinho breve à anterior, que a gente tinha, acho que os países de língua latina, o termo começou a ser muito disseminado, a pelvoperineologia. Inclusive é um termo muito comum, no Brasil não é comum esse termo, mas em todo lugar hispanohablante ou português, até francês mesmo, italiano, o termo era esse. E acho que o Brasil talvez tenha trazido uma outra possibilidade de terminologia talvez um pouco mais prática, que foi a fisioterapia pélvica. Então, para quem já escutou a pelvoperineologia, é a mesma coisa, é a mesma área de atuação. E a pergunta foi fugir. As principais disfunções Sim. que a fisioterapia pélvica E aí consegue pensando, né, até pela própria nomenclatura, né, e o que talvez a fisioterapia pélvica a gente precisa divulgar um pouco melhor o que a gente faz, porque é muito comum quando o paciente escuta sobre isso, ou até um fisioterapeuta formado há mais tempo, ele acha que é da estrutura da pelve como osso, né, e não como as estruturas que estão dentro da pelve, né. Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma área de atuação que ela tem, claro, o arcabouço ósseo pélvico, a musculatura do assoalho pélvico, e, na verdade, a nossa atuação é nos órgãos e sistemas que tem ali dentro.
Então a gente vai atuar para pacientes que têm alterações urinárias, talvez seja o mais conhecido de todos, né? Inclusive que a gente tem referencial teórico como recomendação ouro de incontinência urinária, por exemplo. A gente não faz nenhuma outra abordagem terapêutica enquanto a fisioterapia não der tudo que tem e chegar à falha. Então até mesmo a abordagem médica para evoluir, no caso de uma incontinência urinária numa mulher, por exemplo, não é feito nada antes da fisioterapia falar, olha, fizemos tudo que a gente tinha e não deu. Então qualquer procedimento, inclusive médico, para continuar um tratamento de incontinência tem que ser a partir da falha da fisioterapia, e aí são casos de fato que não seriam aplicáveis à fisio, né? Mas a incontinência é um grande deles, tanto masculina quanto feminina, então é mais popularizada a feminina, e inclusive é naturalizada essa perda urinária na mulher, né? Quando espirra, quando tosse. E é muito comum se escutar, minha tia perdia, minha avó perdia, minha mãe perdia urina, e entende-se que é normal, né, esse escape diante de qualquer esforço que a gente faça. Geralmente tossir e espirrar são os mais clássicos, né? E atuação na parte de dor pélvica também é uma outra área de atuação bastante interessante. Acaba sendo um pouco menor o volume, né? A população de incontinência, por exemplo, chega a ser de cada 10 mulheres, 4 apresentarem. Então, é um volume que a gente pode considerar um problema de saúde pública, né? É muito grande. A parte do pélvica é um pouco menor, porém afeta também a qualidade de vida de uma maneira muito substancial, né? Tanto de homens quanto de mulheres. A parte de incontinência fecal é uma outra possibilidade também, e isso tem uma tendência a acontecer. Tem uma relação um pouco maior com a idade, né, de pessoas mais idosas normalmente, e atuação na área da sexologia também, que é uma área que inclusive meus primeiros cursos lá atrás já começaram com a sexologia, e é uma outra área de atuação tanto para a parte masculina, as disfunções sexuais que a gente chama, tanto masculina quanto femininas também. Eu vou pegar neste ponto que acho interessante. Parte masculina, parte feminina. Eu acho que quando se fala da fisioterapia pélvica, associa-se muito à parte da mulher. Pelo menos em Portugal, penso que ainda se associa muito a fisioterapia pélvica à mulher. Mas também temos a parte dos problemas urogenitais. O que é que acha que seria necessário para consciencializar um bocadinho mais a população masculina da necessidade de recorrer à fisioterapia pélvica e de como ela pode ajudar também nos problemas masculinos? Eu acho que a gente tem um processo que é interessante, assim, né? Eu como formador lá no Brasil, eu sempre falo muito com os alunos da importância do que a gente chama de educação popular, assim, né? Então, levar a sua informação para quem é o seu público, né? E às vezes a gente faz as formações, se qualifica e não comunica à sociedade sobre o nosso trabalho, né? Como num podcast, por exemplo, ou em tempos um pouco recentes aí, que seriam os programas de rádio, por exemplo, né? Que teria lá os convidados e entrevistados para poder falar sobre esse tema. Então acho que a educação popular, então estar nos espaços onde esses homens estão, se for no cuidado em saúde, talvez próximo ao urologista, então uma associação, né? Um trabalho mais próximo a um urologista, por exemplo, talvez leve até a percepção da necessidade, porque a urologia, eu falo por experiência também lá no Rio, se a gente não chega ao médico e comunica sobre a existência da fisioterapia pélvica, ele até viu no congresso, mas ele não sabe que a gente está ali do lado atendendo. Então, esse contato direto com um profissional médico, né, no caso o urologista para os homens, ele é bastante importante e está nos espaços sociais onde isso pode ser comunicado de forma educativa mesmo, né? Orientando a população com relação a isso. Qual é que aqui o papel da fisioterapia, por exemplo, na disfunção erétil ou até na dor pélvica crónica do homem? Do homem. No caso da disfunção erétil, a gente tem duas grandes áreas de atuação, que são pacientes que passam pela prostatectomia radical, né? O câncer de próstata, ele é o câncer mais incidente no homem, depois do câncer não melanoma, então ele tem uma grande incidência na população masculina, e mais de 80% desses homens cursam com disfunção erétil após o tratamento de retirada da próstata. E a gente tem algumas linhas de abordagem, que uma delas é a utilização da vacoterapia peniana. A gente tem isso como sendo também um referencial, então a gente precisa falar de fisioterapia baseada em evidência. Então a gente está falando de coisas que estão nos guidelines, que são recomendadas. Uma delas então é a vacoterapia peniana para reabilitação erétil.
E a gente hoje com a ondas de choque, eu não sei como é que por aqui vocês denominam, se é ao mesmo tempo, onda de choque extracorpórea, que é muito aplicada para ortopedia, para Eletroterapia. tendões e músculos. Eletroterapia, estamos a Hã? falar aqui. Eletroterapia, talvez, Não, em português. não, é porque na verdade a onda de choque é como se Mas fosse. nós também temos a onda de choque. É, a onda de Nós choque. também temos É. a onda de choque. E só que a gente usa para reabilitação erétil também, e ela é considerada atualmente uma das únicas terapias regenerativas para reabilitar o pênis. Isso no caso de disfunções eréteis de causa vascular. Então a gente precisa separar o que causa a disfunção erétil para saber onde que a gente consegue atuar, porque não são em todas. É um tema muito tabu ainda em Portugal, a parte tudo o que é tratamento pélvico associado ao homem. Muito Sim. tabu. E acho que há muita dificuldade no homem em procurar este tipo de tratamento, talvez vergonha. O que é que acha que seria necessário fazer para que os homens que ouvem procurassem esta ajuda? Eu acho que a transmissão desse conhecimento em canais de fácil acesso, né, meios virtuais, por exemplo, de forma simplificada, né? Esse dia eu estava conversando com um paciente sobre justamente a naturalidade ao qual a gente lida com uma estrutura do corpo que para a sociedade inteira, mesmo no Brasil e Rio de Janeiro, é um grande tabu, mas para a gente é uma parte do corpo, assim, né? A gente sabe o sofrimento que está relacionado àquela queixa, mas para a gente está tratando como a gente trata uma outra parte. Então, por parte do profissional, né, a gente tende a se envolver nesse processo terapêutico de uma maneira que eu vejo isso acontecer, né? O paciente chega para a primeira avaliação meio sem saber o que vai fazer, mas a partir dali em diante, como ele entende que é uma estrutura corporal como qualquer outra, e a gente usa desse recurso de naturalizar essa intervenção, então dificilmente da segunda sessão em diante tragam qualquer questão. E ainda assim, a educação popular, então falar sobre esse tema de uma maneira de fácil acesso, explicativa, por exemplo, eu falei de disfunção erétil vascular. Um homem, talvez ele não vai saber que ele tem disfunção erétil vascular. Um médico, um fisioterapeuta, sim. Então, vascular é isso, não chega sangue o suficiente, as artérias não estão legais, isso precisa de um Doppler anterior para ser feito, um Doppler peniano. Então, a gente está sempre em conjunção muito próxima com a urologia, porque para chegar a um diagnóstico de disfunção erétil vascular, que o homem em si, sozinho, não vai saber, quem vai ajudar nesse processo, muito possivelmente, vai ser o médico. E vamos aqui agora direcionar um bocadinho para o contexto desportivo. A fisioterapia pélvica pode ajudar a melhorar a performance, pode ajudar a prevenir lesões. Esse é um tema que a gente tem cadeiras lá no Brasil de lugares, assim, de universidades que estudam, né, essa interseção da fisioterapia pélvica com o desporto. Eu acho que a mulher ela é muito mais impactada, né, porque a gente sabe que um dos componentes geradores de perturbações do assoalho pélvico é justamente a instabilidade que a gente chama da bexiga e da uretra, que a gente chama do colo vesical. E toda vez que tem impacto, então uma desportista, ela salta, ela pula, ela seja vôlei, seja basquete, seja corredora, esse contato, ginasta especialmente, também tem muita queixa com relação a isso, garotas jovens, assim, atletas muito jovens, você vê elas fazendo manobra e ela já recebe orientação desde muito novinhas a usar absorventes durante o treino, porque vaza durante o treino de garotos adolescentes, assim, né? Porque o impacto é muito grande, né? Então, para prevenir lesões outras que não de assoalho pélvico, eu não saberia te dizer, mas para evitar que essas mulheres cursem com uma instabilidade da bexiga, e isso mais adiante vai tornar pior, porque ela vai envelhecer, possivelmente pode engravidar, que é um fator de risco para essa incontinência, dependendo da via de parto, mais um outro fator de risco. Se ela ganha peso, soma mais um fator de risco. Então, o que parecia ser uma perda urinária inocente na adolescência, pode desdobrar de uma forma bastante inadequada depois. Então, seria um foco mais voltado para esse ponto aí. E a importância da fisioterapia pélvica nos pós-cirúrgicos? A prostatectomia, que é muito... A gente tem algumas áreas de atuação, assim, né? Para a parte feminina, só para a gente poder fazer um resgate, quando a intervenção já é cirúrgica para correção da incontinência, por exemplo, a gente começa a entender que a fisioterapia já não é a primeira linha terapêutica, né? Então, lembra que eu falei que tem que falhar a fisioterapia para entrar outra abordagem médica. Então, quando entra a cirurgia para a mulher,
é uma tendência que a gente comece a não estar mais atuando porque ela já está num grau de disfunção, diria, mais crítico, né? Então ela vai responder pouco à fisioterapia. Já para os homens é o contrário, né? A cirurgia de próstata, por exemplo, para retirada do câncer, ela a gente tem como padrão ouro de tratamento. O homem operou, hoje em dia tem protocolos pré-operatórios. Então, antes da cirurgia, de melhorar essa qualidade muscular, para que na reabilitação pós-operatória ele tenha um desfecho terapêutico mais rápido, que é a ação que a fisioterapia faz, que eu acho que vale ressaltar isso, né? O nosso papel, no caso do homem, é de encurtar o tempo de curso natural da incontinência pós-operatória, porque ela tem um curso natural, né? É esperado que chegue a 2 anos. Né? Só que 2 anos perdendo urina, para quem está perdendo, é muita coisa, né? E a fisioterapia é capaz de encurtar esse tempo. A gente não é capaz de ofertar a cura, porque a perda urinária pós-cirúrgica ela está relacionada a uma anastomose que foi feita. Então eu tenho a bexiga, tenho a uretra, e tirei um pedaço dessa uretra do meio prostática e costurei, né? Então fiz uma sutura, e eu não tenho mais o colo vesical, não tenho mais o esfíncter. Então essa qualidade que sobra do esfíncter, ela é preditiva para essa autocura, para esse desfecho espontâneo do paciente. Então a gente tem, na verdade, o papel de acelerar essa autorresolução. Se ele, mesmo sozinho, não tivesse uma resolução, é porque a qualidade, não a qualidade da cirurgia, mas o nível de lesão desse esfíncter era muito severo. Então, invariavelmente, ele vai terminar esse processo de tratamento e ainda vai persistir com algum grau de incontinência. De forma geral, eles evoluem muito bem, com alta e com resolução bastante positiva desse quadro de incontinência urinária pós-cirúrgica. Ou seja, eu vejo aqui muitas vantagens em recorrer à fisioterapia pélvica. Sim. Como é que vê o futuro desta área da fisioterapia? Eu acho que a gente está numa perspectiva meio de foguete, assim, né? A gente não está dando ré mais, né? A gente está indo aumentando cada vez mais, as formações estão cada vez mais robustas e mais disseminadas, né? O acesso a esse processo de formação está cada vez maior. A gente vê, né, há um tempo atrás, um projeto que eu trabalho, né, que é da Escola da Pelve. A gente pesquisou qual a área da fisioterapia estava sendo mais pesquisada, e a fisioterapia pélvica era a área que estava em ascensão. Para a gente lá no Brasil isso tem uma repercussão interessante, porque os honorários fisioterapêuticos para essa área no Brasil são os que mais remuneram, vamos dizer assim, né? Então ainda tem, além de ser uma área crescente por ter escassez de profissional muito grande, isso mesmo a nível de Brasil, até mesmo Rio de Janeiro, que é uma capital, mas a gente não tem em todos os lugares fisioterapia pélvica. A gente observa que ainda tem uma escassez muito grande de profissional, de qualificação profissional, e em contrapartida tem uma repercussão de trabalho muito positiva para quem se envolve com essa área e se implica em se formar. Os desfechos são legais, eu gosto bastante. Existe assim algum mito associado a esta área que gostasse de desmistificar? Um mito grande que tem, que é muito popular quando se fala em fisioterapia pélvica, a gente tem um termo chamado pompoarismo. Que é uma técnica milenar que usa umas bolinhas de Benoit que são colocadas na vagina, e a contração vaginal suspenderia essas bolinhas de pompoar, né? Que pompoar aí de pomper, né? De puxar para dentro. E é muito comum que as pessoas associem isso à reabilitação, isso à fisioterapia, e pompoarismo é uma coisa e fisioterapia pélvica é outra coisa. A gente avalia o paciente, a gente prescreve um tratamento de acordo com as debilidades musculares identificadas. Uma intervenção ou uma realização de um exercício de pompoarismo, ele não parte desse pressuposto. Inclusive eu tive paciente que, Mauro, comprei, botei a bolinha e ela ficou parada. Você precisa trabalhar para poder fazer isso. Então ela não é resolutiva, ela não é um tratamento. Então a fisioterapia pélvica ela exige uma avaliação, ela exige uma prescrição terapêutica e um acompanhamento desse processo. Então esse é um grande mito, né, que pompoarismo trata disfunções do assoalho pélvico. Então, e que conselho é que dá aos fisioterapeutas que querem aprofundar mais o conhecimento nesta área?
Eu acho que é um grande momento, né, repetindo que a gente tem uma escassez grande de profissionais na área, parte masculina, então eu vejo unânime assim, né, nas formações que eu dei ao longo desses anos, é, do interesse pela parte masculina, eu posso dizer que 10% da turma, como eu dou aula em pós-graduação e é uma disciplina obrigatória, eu sempre pergunto assim, quem está interessado em fazer? A turma tem 20 alunos, no máximo 2 delas vão se interessar, e ausência de fisioterapeutas do sexo masculino, que isso pode sugerir algo interessante na relação de um paciente homem com um terapeuta homem. A gente sabe que isso pode ser relevante para algumas pessoas, justamente pelo tabu, pela facilidade de falar com alguém que você se identifica, né? Você talvez tenha menos vergonha de falar de um tema que aquela pessoa que está te consultando possa vivenciar ou possa entender melhor isso, né? Não é necessário, não é obrigatório, mas eu percebo que faz uma diferença. A escassez de profissionais acho que é uma grande questão aí a investir nessa área. Mauro, muito obrigada. Eu que agradeço. Este foi mais um episódio do Master Talks. Até à próxima. Master Talks, conhecimento em ação, aprende e cresce, é a nossa missão.